Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer de te encontrar aqui mais uma vez. Eu falo isso sempre ao iniciar os vídeos, né? Eu fico muito grato a Deus por cada um de vocês que diariamente chegam aqui. Aquelas pessoas que todos os dias passam, que já colocaram esse estudo dentro da sua rotina devocional. Como eu fico feliz com isso. E eu vejo pelas visualizações, pelos comentários, que muitas pessoas já têm esse canal aqui na sua rotina diária de estudos bíblicos. Meu muito obrigado. Você que está chegando por aqui hoje, você que ocasionalmente passa por aqui, a minha gratidão também. Não deixe de se inscrever e compartilhar sempre esses estudos, porque muitos dos que hoje estão assistindo um dia viram através de um compartilhamento. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos estudando 1 Coríntios, hoje capítulo 9, versículos de 8 a 12. Paulo está aqui falando sobre o seu apostolado junto com a igreja em Corinto e dentro do contexto da liberdade cristã. Falando da liberdade da graça, nesse tema, Paulo está falando do seu apostolado, do direito que ele tinha de receber auxílio da igreja, de ser sustentado pela igreja, visto que ele estava dedicado à obra. E ele diz, olha, eu tenho direito, mas eu vou abrir mão disso. Mas Paulo está deixando um fundamento, um argumento bem sólido para explicar que o obreiro é digno do salário, que ele pode sim receber. E eu acho essa explicação de Paulo muito pertinente, visto os dias que nós estamos vivendo, de muita confusão, muitos comentários e muitos exploradores da fé, o que a partir dessas pessoas que exploram a fé dos incautos, muitas vezes, vivendo vidas luxuosas, nos seus carrões importados, de jatinho particular, de mansões, e isso acaba denigrindo, prejudicando o que a própria Bíblia diz. Ela diz que o obreiro é digno do salário que Deus sustenta, mas não para essa vida que nós vemos por aí, que sabemos que são verdadeiros mercadejadores da palavra. Mas o obreiro, aquele que trabalha na obra, ele é digno sim de receber o seu sustento. E é isso que Paulo está argumentando aqui. Na sequência aqui nós falamos, né? No último estudo, Paulo defendendo a experiência própria humana nesse sentido. E aqui, a partir do estudo de hoje, Paulo entra falando sobre a lei do Antigo Testamento, que também dava base para isso. O terceiro argumento, então, que Paulo usa para reafirmar o direito de receber o sustento da igreja é a lei do Antigo Testamento. Vamos olhar mais uma vez o que diz aqui. Eu vou fazer a leitura para você poder entender. Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós está escrito, pois o que labra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Eu li capítulo 9, versículos de 8 a 12. Paulo deixa claramente aqui o argumento bíblico do Velho Testamento, aqui trazendo para a realidade atual. Era muito comum usar o boi para debulhar trigo naquela época, não é? Nos moinhos. Isso acontecia, você já deve ter visto fotos e vídeos dessa cena, né? O boi amarrado ali, girando e debulhando o trigo. E Deus proveu meios na sua palavra para cuidar até dos animais. Se o animal deve comer depois de trabalhar, que a palavra diz, olha, o boi trabalhou, ele tem direito de comer. Se o animal tem direito, quanto mais, né? Quanto mais o Senhor tem cuidado de nós. Né? Paulo prega esse princípio, aplica esse mesmo princípio ao sustento pastoral. Paulo diz, será que é com bois que Deus está preocupado? Paulo traz essa realidade. O princípio está na palavra de Deus, não por causa dos bois, mas por causa dos servos. Paulo está dizendo que o obreiro que trabalha na obra de Deus tem o direito de estar sendo sustentado pela obra.
Isso corroborando com esse argumento, Paulo escreve ainda assim, lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A lógica do apóstolo Paulo é a seguinte: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Capítulo 9, verso 11. Você entende que a Bíblia dá base para isso? A Bíblia dá fundamento para aquelas pessoas que se dedicam à obra receberem sustento por parte da igreja? Então isso é algo muito importante nós refletirmos e entendermos esse fato. E eu volto a dizer, e eu falo isso aqui com muita cautela e reafirmando isso, nós não estamos falando de mercadejadores, de mercenários que fazem para receber, que estão trabalhando para ver se ganha. Isso não é fazer comércio, não é explorar a fé alheia, não é ser peso para ninguém, mas é uma responsabilidade e um direito, né? E é isso que Paulo está trazendo aqui. Isso pode ser ilustrado com a própria experiência do povo judeu. Assim como os judeus semeavam bênçãos espirituais na vida dos gentios, os gentios agora, eles deveriam retribuir aos judeus bênçãos materiais. E a gente fala isso porque, uma vez mais, as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz assim, Romanos 15, 26 e 27. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com seus bens materiais. Irmãos, esse é o princípio, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está trabalhando e ele repete na carta aos Gálatas novamente assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Esse reconhecimento, essa gratidão, ela precisa existir. Paulo recebeu suporte financeiro de outras igrejas para poder servir na igreja de Corinto. Outras igrejas apoiavam Paulo para que ele servisse em Corinto. Tem várias referências bíblicas, Filipenses 4, 15 e 16, 2 Coríntios 11, verso 8 e 9, capítulo 12, versículos de 11 a 13. Na própria igreja de Corinto, outros obreiros receberam suporte financeiro, capítulo 9, versículo 12. Mas Paulo, e aí entra esse detalhe, que Paulo está falando da liberdade da graça, Paulo decidiu abrir mão desse direito por uma escolha pessoal, por um propósito. Ele não queria ser obstáculo, então ele abriu mão. Mas o fato dele abrir mão não quer dizer que outros precisam ou quer dizer que não pode receber. E ele deixa isso aqui muito fundamentado, muito bem argumentado. Capítulo 9 e 2, no 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 9. A linguagem de Paulo, que Paulo usou aqui para os crentes de Corinto, foi muito forte. 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9, Paulo diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e guardarei de vos ser pesado. Quando eu leio isso aqui, Paulo, eu fico imaginando em quantas situações obreiros, servos do Senhor, têm passado por privações, muitas vezes têm evitado certas circunstâncias para não ser pesado na localidade onde ele está servindo. Mas ele tem direito e a igreja precisa entender a responsabilidade dela em relação aos obreiros, em relação àqueles que se dedicam à obra, que estão trabalhando para a obra. Muitas pessoas olham e dizem: ah, mas o pastor, ou o presbítero, ou o missionário, mas ele não trabalha. Ele está se dedicando à obra missionária, ele está se dedicando ao evangelho, o que é um encargo, um peso muito grande. E a igreja precisa entender essa responsabilidade. E ao falar isso eu preciso reafirmar, não estamos falando de exploradores da fé, de mercadejadores, de pessoas que estão fazendo apenas para ter benefício próprio, mas aqueles que amam a obra, que se dedicam ao evangelho, que cuidam verdadeiramente do trabalho, da obra do Senhor. Então isso precisa ficar muito claro na nossa mente.
Paulo chegou a passar privações enquanto pastoreou a igreja de Corinto. Mas mesmo essas circunstâncias adversas não exigiu em nenhum momento seus direitos. A igreja de Corinto não foi inocentada pela sua omissão. E Paulo deixou isso muito claro. Lá, 2 Coríntios, capítulo 11, verso de 11 a 13, eu vou terminar lendo esse texto. Paulo diz: tenho me tornado insensato e a isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a tais apóstolos ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos terdes sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Paulo deixa muito claro o que a igreja de Corinto tinha feito com ele, estava fazendo em relação a ele e do propósito dele ali. Irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos fazer ver e entender a responsabilidade que nós temos nesse tema, nesse assunto. Mas se por acaso você que me acompanha está no meio de mercadejadores, de pessoas que estão explorando a fé, que você está vendo isso, líderes, pastores, presbíteros, vivendo suas vidas luxuosas às custas do dinheiro da igreja, a recomendação da Bíblia sai do meio desses. Mas se você está em uma igreja onde a liderança serve ao Senhor, tem um missionário, tem um pastor, aquele que está se dedicando à obra missionária, integral, lembra? É responsabilidade nossa, enquanto igreja, cooperar, ajudar, sustentar. Isso é responsabilidade nossa, enquanto igreja, o que diz a palavra de Deus. Que Deus possa esclarecer a sua palavra aos nossos corações. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. O estudo hoje ficou um pouco maior, é um assunto mais delicado, precisa ser bem explicado. E a gente segue ainda, vamos falar nisso no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.